Esse projeto é o projeto do mandato. É um projeto que me faz ter muita felicidade em ser vereadora e proporcionar para Porto Alegre mais segurança. Esse, obviamente, não foi uma ideia, né, que veio de mim. Vários estados, várias cidades já estão implementando, mas o Rio Grande do Sul ainda não tem nenhuma cidade com esta tecnologia. E nós fomos a São Paulo no início do mandato, né? Eu estou no meu primeiro mandato, o nosso ano legislativo começou em fevereiro, e eu fui a São Paulo conhecer o Smart Sampa, que é, né, o maior projeto de segurança, de monitoramento e reconhecimento facial da América Latina. Vem dado muito certo, para que nós pudéssemos entender como é que essa tecnologia funciona, o quanto isso impacta na vida do cidadão. E depois dessa visita, tivemos certeza de que Porto Alegre está atrasado, né, o Rio Grande do Sul também, e que nós precisamos fazer com que a tecnologia seja usada a favor da segurança, né, do munícipe, da segurança do seu Joãozinho, da dona Mariazinha e também em favor das nossas forças policiais. Foi assim que surgiu a ideia, passou na semana passada, passou pelas conjuntas que nós falamos na Câmara de Vereadores, né, para o pessoal entender. As conjuntas é quando o projeto ele não tramita, né, de comissão em comissão. Por exemplo, o nosso projeto teria que tramitar na comissão na comissão de economia, na comissão de educação, na CUTAB e na comissão de Constituição e Justiça. Ao invés de passar ele em cada comissão, o que demoraria talvez 6, 7 meses, ele vai passar no plenário, a gente faz a votação ali de todas essas comissões em conjunto. E aí foi aprovado na maioria das comissões, só na comissão de educação, que ele foi pedido para ser deliberado, mas que nós já temos a maioria das comissões, então ele deve seguir para plenário. Nós acreditamos que no segundo semestre, porque entramos em recesso a partir de quarta-feira. Tá, só para entender então um pouco mais como vai funcionar na prática, e depois a gente pode até aprofundar, mas resumidamente, são câmeras, como a gente já conhece, de monitoramento, mas que elas teriam essa tecnologia de reconhecer o rosto das pessoas. Como é que ia funcionar na prática, em linhas gerais, e depois a gente pode detalhar, vereador? Em linhas gerais, hoje Porto Alegre já conta com 2.400 câmeras de monitoramento eletrônico. Só que dessas 2.400, 753 já possuem a tecnologia de reconhecimento facial. Mas aonde que vai se buscar esses dados? Este é o grande problema que faz com que a gente não consiga aplicar o reconhecimento facial em Porto Alegre. Nós não temos o software para que essas câmeras possam buscar no banco de dados policiais, do sistema de justiça, e esses dados eles ficam em poder do Estado. Então, é isso que nos falta. Primeiro, que o Estado autorize os municípios a ter acesso a esses bancos de dados e o software que vai fazer esta ligação entre banco de dados e reconhecimento daquele rosto, né, por questões biométricas. Ou seja, a pessoa está caminhando na rua e aí vai ser identificado. Vai ficar lendo. O software fica lendo. Aí chegou a Mariana, que está com mandado de busca, que tá foragida. Chegou a Mariana, ele leu, pum, vai fazer a leitura com o banco de dados, alerta, está foragido. Aí ele vai lá e manda um alerta para a polícia, para que a polícia possa fazer a abordagem desta pessoa. Passa a localização, o local, e aí é realizada a abordagem. Eu acho que esse é um debate extremamente importante, então, que a Câmara esteja assumindo essa responsabilidade de fazer isso de uma forma ponderada e de uma forma com que permita com que os vereadores se apropriem da proposta, que foi uma das críticas que nós levantamos nas comissões conjuntas, porque deveria, pelo ritual, passar por todas as comissões, inclusive eu sou presidenta da Comissão de Transporte, Habitação e Regularização Fundiária, e a gente não teve oportunidade de olhar o projeto com a calma que esse projeto nos demanda. Como a vereadora Lescano já colocou, Porto Alegre tem um programa que é Poa Segura. Inclusive, o movimento que eu acredito que nós deveríamos estar fazendo enquanto vereadores é cobrar o estudo que permite que a Secretaria de Segurança Pública detenha o software e o programa necessário para que Porto Alegre tenha acesso ao banco de dados da SSP, que hoje nós não temos. Ou seja, essa é uma iniciativa do Legislativo
que, de certa forma, trata de um programa que já existe no nosso município. Né? Esse cercamento, esse monitoramento, a instalação de, como a Lescano colocou ali, 2.400 câmeras. E eu acredito que sim, é positivo o uso do reconhecimento facial para identificar pessoas que estão desaparecidas, para diminuir o índice de letalidade policial. Inclusive, seria importante também, junto a isso, nesse projeto de lei, ter também ali o reconhecimento das políticas que colocam a câmera georreferenciada no fardamento e nas viaturas dos policiais militares. Eu acredito que tudo isso avança num marco de uma concepção de segurança pública. Os pontos problemáticos do projeto, e aí eu convido as pessoas que estão em casa nos assistindo a colocar no Google, na sua plataforma de busca, reconhecimento facial, racismo algorítmico. E a gente vai ver a quantidade de denúncias que já estão sendo elaboradas em âmbito de Brasil, principalmente nos estados e nos municípios que já têm, são 60 municípios, acho que em torno de 11 estados, que já têm acoplada essa tecnologia dentro dos seus programas de segurança pública. E a principal denúncia é que ou o banco de dados ele é alimentado com figuras, imagens de pessoas não negras, ou seja, o sistema, o algoritmo, ele é treinado e não consegue reconhecer as especificidades do fenótipo negro, né? As nossas características labiais, nasais, o distanciamento dos olhos, todos os pontos, né? Esses biodados que são capturados pela câmera de reconhecimento facial. E também, o oposto, bancos de dados que são alimentados de forma desproporcional com imagens e figuras de pessoas negras. Aí tem o caso, se eu não me engano, do estado do Ceará, eu falei sobre isso na Câmara de Vereadores, de que incluíram dentro do banco de suspeitos do Programa de Segurança Pública do Estado a foto do Michael B. Jordan, aquele ator norte-americano que veio a ser colocado enquanto suspeito de uma chacina. Né? Então, desde quem alimenta esses bancos de dados, para nós é importante saber, e eu acho que esse estudo que está sendo encomendado pela Secretaria de Segurança Pública vai nos dar mais precisão em relação a como esses dados vão ser tratados, né? Quem vai alimentar esses bancos de dados e como a gente consegue também aperfeiçoar a tecnologia para que esses casos de racismo algorítmico e que o racismo presente nas forças de segurança pública, eles não sejam realocados dentro dessa tecnologia. Porque a gente sabe que tem uma proporção de abordagens e de prisões de uma forma muito mais exponencial dentro das comunidades negras. O projeto da vereadora Lascano coloca também, né, sobre a criminalidade territorializada, ou seja, quais são os bairros com maior índice de criminalidade. E aí abre um parênteses, né? De que criminalidade nós estamos falando. A lavagem de dinheiro, com certeza, não vai ser detectada pelas câmeras de reconhecimento facial. Né? A criminalidade relacionada aos homicídios, aos latrocínios, os índices de abordagem vão ser mais reincidentes dentro dessas comunidades. Então, tudo isso, eu acredito que esse estudo encomendado pela Secretaria de Segurança Pública para a contratação desse software, desse programa, vai nos auxiliar a ter mais informações de como esse projeto precisa ser implementado na nossa cidade, visto que em diversas capitais do mundo que implementaram o reconhecimento facial já vem revendo a apropriação desses dados pelos governos, pelos estados, inclusive no âmbito da vigilância e no âmbito da punição, né, aos moldes do Estado chinês, que acho que é a maior experiência, né, mundial em âmbito de instalação de câmeras, onde até tu atravessar fora da faixa de segurança acarreta multa aos cidadãos. Já estão num outro patamar em relação ao controle e à vigilância. E também tem as denúncias dos grupos minorizados, muçulmanos, pessoas racializadas, onde esses instrumentos de tecnologias também são utilizados para controle, né, da dinâmica desses corpos na cidade. Vereadora Mariana Lescano, esse argumento dos possíveis erros aí na identificação, principalmente com as pessoas negras, enfim. Esse argumento que a vereadora Karen traz, ele é um argumento que não existe, né? Primeiro, que a gente tem que deixar muito claro, o software, ele vai trabalhar com algoritmo e com reconhecimento de dados. Quais são esses dados do teu rosto? A tua distância de olhos, a tua distância do nariz e da boca, a questão da tua mandíbula. São coisas que nós não características que nós não conseguimos modificar nem com cirurgia plástica. Por isso que, mesmo se se eu cortar o cabelo, colocar enxerto de bochecha, colocar boca, raspar a sobrancelha, eu serei reconhecida pelo software.
Obviamente que há 11 anos atrás teve um estudo que foi feito sobre o reconhecimento facial que mostrava, né, algumas questões que ele dava erro. Este estudo já foi aprimorado, hoje o algoritmo está cada vez mais perto, né, de 100% de acerto. Mas, vamos supor, houve um erro. O erro, ele é do banco de dados, ele não é do software. O banco de dados, que hoje, inclusive, é alimentado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque ele vai buscar no banco de dados de mandado de prisão nacional, quem é que coloca lá a foto, né, do criminoso? É o sistema, é o Conselho Nacional de Justiça. Então, isso é onde terá o problema. E aí, nós temos que fazer o quê? A correção do banco de dados. Mas o que a gente não pode dizer é que o software causa uma prisão ou que o software causa uma perseguição a determinado tipo de pessoas. Isso não acontece. Ele não faz uma leitura se a pessoa é branca, preta, rosa, verde. Ele faz uma leitura do algoritmo daquele rosto matemático, vai confrontar com o banco de dados. E quem estará neste banco de dados? Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer. Como que se abastece esse banco de dados? Este banco de dados, ele é abastecido por quem cometeu crimes. E só pode cometer crime quem é julgado pela justiça. Quem abastece esse banco de dados é a justiça dos estados, a Justiça Nacional. O banco de mandados de prisão nacional é abastecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, essas pessoas que estarão no banco de dados, que é o mesmo banco de dados que a polícia faz a busca quando aborda alguém. Deixa eu só pegar esse ponto, então, com a vereadora Karen Santos. Tendo essa diretriz, essa regra, determinação de que o banco de dados seja abastecido somente com essas pessoas que já tenham ali uma condenação, que sejam foragidas, ainda assim a senhora teme o risco do erro na identificação. Exato. A tecnologia, ela é produzida e operada por pessoas. A gente sabe que a política de segurança pública brasileira tem um viés racista. Ela prende mais pessoas pretas e prende mais pessoas periféricas. E 40% das pessoas que estão presas não tiveram acesso a um julgamento. São presos provisórios. Então, é dentro dessa seletividade penal e dessa injustiça racial que já está estabelecida dentro das políticas de segurança pública brasileira que esses bancos de dados são alimentados. E também me questiono, porque tem bancos de dados que são produzidos por servidores públicos e como a foto do Michael B. Jordan foi parar dentro do banco de dados da Polícia de Segurança Pública do Ceará, porque ele foi produzido por servidores públicos que precisam alimentar esses bancos de dados também, a partir dos seus vieses, a partir das informações que chegam a eles, a partir de orientações dos seus superiores, como nós, enquanto população, e aí o diálogo da população com as forças de segurança pública são muito limitados. Né? A gente tem diversos casos de violência policial, de intransigências, de pessoas que, inclusive, foram presas pela política de reconhecimento facial e que não tiveram acesso a um julgamento imediato, ficaram presas provisórias por 20, 30 dias até serem reconhecidas não mais enquanto suspeitas, enquanto pessoas inocentes. É sobre essas injustiças que eu acho que, para qualificar esse projeto, a gente tem que se debruçar. Né? Não pensar somente nos pontos positivos, que são óbvios, mas pensar quais são os pontos negativos e negar a existência do racismo nas forças de segurança, para mim, retrocede 10 casas. A gente não consegue avançar numa discussão em âmbito de direitos humanos, justiça racial, segurança pública, sem identificar o racismo presente nas forças de segurança, né, do Estado e do nosso país, que é um dos países que mais mata pessoas pretas fora do continente africano. Isso é a nossa realidade. Então, acho que pensar os pontos negativos, problemáticos do projeto e pensar mecanismos para mitigar, né, em âmbito de controle social e de transparência em relação a esses dados, de como esses softwares vão ser tratados, porque, como eu coloquei anteriormente, vão ser feitos por servidores públicos. E hoje a gente não tem relatórios, por exemplo, dessas cidades que já implementaram os softwares de segurança e estão compondo esses bancos de dados, como está sendo operacionalizado, qual é o retorno disso para a sociedade? Porto Alegre, eu tenho perguntar, já passo a palavra, vereadora, mas só lhe perguntar isso, vereadora Karen. A senhora trouxe um exemplo aí
do Ceará, de um caso específico, mas a senhora tem algum dado de São Paulo, como já está usando isso? E aí eu fiz, de eu fiz o erros? convite, né? As pessoas em casa fizerem a busca nas suas plataformas de racismo algorítmico, racismo no reconhecimento facial. São casos de psicólogos que foram interditados a caminhos de conferência, presos por serem reconhecidos enquanto pessoas suspeitas. Teve um trabalhador que foi preso dentro de um estádio de futebol. A gente tem, acho que, 23 estádios de Mas aí futebol não já no checa Brasil. a documentação das pessoas antes de prender? Presos e aí tem a questão do racismo, né? Porque antes de tu perguntar e checar a identidade da pessoa, tu é conduzido coercitivamente, é humilhado, exposto dentro de um ginásio de futebol, como aconteceu, acho que foi em São Paulo esse caso, e tu depois tem ali negado, tem aquela negativa em relação àquela suspeição. Mas é um erro de procedimento, claro, né? Eu preciso checar Que faz pelo menos a parte das documentação, né? abordagens policiais, principalmente dentro das nossas periferias. Tá.